Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast No Divã com a doutora Andréa Vermont. Hoje estamos iniciando esse projeto maravilhoso. Vamos falar muito aqui sobre saúde mental, sobre temas pertinentes, sempre com o objetivo daquilo que a gente sempre diz, né? Que o conhecimento nos liberta, ele nos dá oportunidade de fazer excelentes escolhas. Então aqui nesse podcast você vai ouvir muita gente boa, muita gente com conhecimento, que vai nos trazer possibilidades de durante a nossa vida fazer excelentes escolhas. E hoje na estreia do nosso podcast não podia ser diferente, nós trouxemos aqui uma convidada que vocês sabem que mora no meu coração. Todo mundo sabe disso, eu falei, vai estrear o podcast uma pessoa que eu amo muito e todo mundo já mandou lá falando. Quem deveria ser é muito mais do que uma convidada, é uma querida, já se tornou uma amiga querida e não podia ser diferente. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Beatriz Barbosa, a maior referência em saúde mental no Brasil. A Ana é formada em medicina, com residência em psiquiatria, mas muito mais que isso, eu acho que o trabalho da Ana traz uma relevância para a saúde mental que é indiscutível, porque a Ana fez com que saúde mental pudesse estar aí na boca de todo mundo, que a gente conseguisse entender um pouco, desde os primeiros livros dela, sobre psicopatia, sobre depressão e sobre uma série de coisas. Vai ser um bate-papo gostoso, um encontro aqui entre amigas, mas querendo contribuir, te chamar também aqui para o nosso divã, para que você possa participar e para que esse podcast, esse episódio possa também te ajudar a se libertar de muitas crenças e fazer excelentes escolhas. Bia, seja muito bem-vinda, muito querida. Muito obrigada, é uma honra estar inaugurando. Eu digo que eu sou madrinha de podcast. Ai, amei. Né? Quando a Kátia Damasceno estreou dela, eu estreiei lá. Então também sou madrinha agora do teu podcast. Bênção, é uma honra para nós. Pode me chamar de Dinda. Agora é a Dinda Bia, é a Dinda Bia, vamos lá. Você sabe que o Berlândia tá empolvorosa porque você tá aqui, né? Tá todo mundo muito honrado, onde um monte de gente mandou mensagem. Como é que você conseguiu trazer a Bia em Uberlândia? Eu sou facinha. A nossa cidade se sente honrada. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu, Bia, que você desenvolveu até aqui. O dia que eu fui no seu podcast, eu falei isso pra você, né? Você é uma referência pra mim. Quando eu comecei no consultório, eu lia os seus livros e ficava encantada com o universo que você trazia, com a facilidade que você trazia. Toda essa temática de saúde mental, que até em algum momento tinha muito estigma, né, Bia? Assim, quando a gente falava em saúde mental, eu acho que nem se falava em saúde mental, se falava em doença mental. Doença mental. Você pegou esse contexto? Não, eu peguei um contexto que quando eu entrei para medicina, eu não sabia o que ia fazer. Quando chegou ali no terceiro ano, eu fui assistir uma palestra, e essa palestra, o tema era ser ou estar consciente. Achei o tema lindo, mas maravilhoso. Mas não sabia de muita coisa. Eu entrei com 16 anos, eu tinha ali 18 anos. Vou lá. E aí você entrou na faculdade de medicina com 16 anos? Eu fiz 17 logo, né? Então, Nossa. Com 18 anos, eu fui nessa palestra e era um psiquiatra, Oswaldo Said. Olhei aquilo e falei, que interessante que esse cara fala. Tanto que no Mentes Perigosas tem um capítulo que eu falo dessa aula. O ser ou estar consciente. Uhum. Foi essa aula que ficou na minha memória. Né? Aí todo mundo saindo, que saco, achei que era alguma coisa de anatomia cerebral, todo mundo foi embora. No final da palestra, eu fui lá e falei, senhor, como é que eu posso saber mais disso? Aí ele, você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu tô no terceiro ano, eu tô na clínica geral. Aí ele falou, quer trabalhar comigo? Aí eu falei, aonde? No hospital psiquiátrico, a gente vai entender de ser e estar, a gente tem que entender da mentalidade, do comportamento humano. Do que é consciência, né? Eu falei, tá bom, não sabia nem o que eu estava me metendo. E aí começou um estágio, era toda quarta-feira, num hospital, que era aqueles hospital do INAMPS, que hoje não tem mais, eram 1000 pacientes, era um sanatório daqueles. Mas eu vou te dizer, ali eu aprendi tudo que você possa imaginar. E o Oswaldo Said era um professor que ele falava de filosofia, ele falava de grandes textos, e ele era muito duro no início, né? Ele chegou, a primeira anamnese que eu fiz, ele fez assim, tá uma porcaria. Eu falei, então me diz como é que faz melhor. Ele falou, vai descobrir. Fiquei que tava louca, fui pra biblioteca, fiz uma anamnese que eu falei, também agora eu vou dar um toque meu. No final, 3 hipóteses diagnósticas, 3 hipóteses de condutas terapêuticas. Aí, semana seguinte, entreguei. Ele olhou. Onde você tirou isso? Eu falei, juntei uma opção de livro e o final da minha cabeça. Ele falou, tá bom, excelente, vamos padronizar isso aqui. Olha só. Vamos padronizar. E aí eu brincava com os pacientes e eu tinha uma habilidade com gente que ele ficava da janela às vezes, vai lá, aborda aquele paciente. Aí eu ia lá. Aí ele falou, ele não te agrediu? Eu falei, não, vai lá, vai daquele ali. Aí por fim, um dia ele chegou pra mim, eu tenho que admitir uma coisa, você tem efeito xamã.
Aí eu falei, o que é isso? Eu não sabia se era outra bronca ou se era um elogio. Ele falou, as pessoas se fascinam com você, você chega nelas. Elas não têm uma coisa contra você. Eu falei, isso é bom ou ruim? Ele falou assim, você vai fazer consultório muito fácil. Por exemplo, eu não ter feito xamã. Eu serei sempre um professor. Eu falei, tá bom. Bia, é interessante isso que você está falando, porque medicina desde Hipócrates é observação, né? Eu acho que é difícil diagnosticar, seja uma gripe ou uma doença mental, sem se demorar, e aí não é no sentido de tempo, mas se demorar no sentido de observação em relação ao paciente. A medicina atual, então, vai viver um problema, né? Porque, inclusive, pelo aceleramento dessa geração e por tudo que nós estamos assistindo, é difícil. Qual que é a perspectiva? O que você enxerga? Porque aí quando você me traz essa sensibilidade sua com pessoas, e até a gente falando um pouco ontem sobre o caso da minha irmã, né? Uhum. Que talvez se tivesse tido uma conversa, talvez a conduta teria sido outra Totalmente e não teria diferente. chegado ao óbito. Qual que é a sua visão e o seu prognóstico para essa formação de medicina atual? E aí emendo com outra pergunta, até porque você tem uma visão muito ampla aí de mundo. Isso é só no Brasil ou é no mundo inteiro que a medicina sofreu essa mudança? Porque médicos com essa capacidade sua, eu não ando enxergando. E tem uma coisa, eu acho que quem tem um bom médico se agarra a ele. Todo mundo vai ter que ter um médico de estimação, pelo amor de Deus. Carregar na bolsa. Fica a dica, ó. Todo mundo vai ter que ter um médico de estimação. Eu já vou arrumar o meu. Trate ele muito bem e tenha um bom médico de estimação. Eu acho que nós vamos voltar àquela época que o médico cuidava era de tudo. Não, eu acho que o bom médico... Se você tem um que por sabe exemplo, opinar de eu tudo. fiz psiquiatria, mas eu estudei muito clínica geral. Porque as pessoas que entravam na faculdade achavam que psiquiatria é assim, quem não gosta de medicina vai fazer psiquiatria. Ao contrário, você tem que gostar muito de medicina para fazer psiquiatria. Porque você tem que entender muito do corpo inteiro. Porque o cérebro repercute em todos os sistemas fisiológicos. Então essa coisa tipo assim, não gosto e vou fazer só subjetividade. Não. Existe subjetividade, existe objetividade na complexidade do ser humano e tem que ser dado conta e conectar essas coisas. E até porque é muita doença mental e fisiológica, né? E vice-versa. É. Existe um caminho que, né, o que eu penso repercute no meu corpo e meu corpo sinaliza para o meu cérebro o tempo todo se ele está bem ou não está. Existe essa comunicação de mão dupla. Então, eu acho o seguinte, do jeito que a coisa tá, eu vou falar mais por Brasil. Eu sempre achei a medicina lá fora, mas aí não dá pra gente falar com profundidade, muito fria nesse contato. Por exemplo, o médico, uma mãe que tem filho nos Estados Unidos, ele vê o médico acho que uma vez. Porque depois é a enfermeira que atende. No pré-natal, Ela só vai ver o médico na sala de parto. E provavelmente não vai ver depois. Mas na sala de parto, você, minha filha... eu que o digo. Já não tá nem vendo muito, né? Então, assim, eu sempre achei essa coisa meio fria, né? Existe uma coisa mais técnica, mas existe uma carência. Aqui no Brasil, ao contrário, a gente sempre teve essa coisa dupla, de buscar a questão técnica, mas a questão da empatia, do acolhimento vinha na frente. Então, por isso que os médicos, às vezes, eram respeitadíssimos, como se fosse uma autoridade. Não precisa isso tudo, mas existia, porque o médico era quase o padre, né? De sentar com a família, de dar um conselho. Nossa, eu muitas vezes fui chamada por famílias judias, não sendo judia, para reuniões de família. Eu falava assim, coisa engraçada. Aí o rabino, você tem essa coisa, né? Você tem uma coisa meio de guia espiritual na mente. Eu falei, tanto que eu conheço vários rabinos, e a pessoa, Bia, você é judia? Não. Mas você foi na sinagoga? Ué, me chamou, foi. Então, assim, eu acho que essa mentalidade, hoje, me enfraqueceu muito. A minha consulta em consultório sempre teve, a primeira vez, no mínimo 2 horas. E a pessoa, mas Bia... E era pouco. Ué. E eu já tive casos que eu fiquei 3 a 4 horas. Do tipo assim, mandei, remarca, avisa a pessoa que eu não vou cumprir o horário, não precisa pagar, se puder esperar, ok, se não puder, vou entender, remarca o dia que ela quiser, a hora que quiser. Mas aí também tem uma via de mão dupla do sistema tão complexo, né, Bia? Outro dia uma filha de um amigo nosso se formou em medicina e nós encontramos num restaurante. Falei, filha, tem 1 ano, você se formou, tal, da idade do meu filho, você tá feliz? Tia, tô, mas eu trabalhei no pronto-socorro, eu vou fazer residência em radiologia e tal, não quero trabalhar em pronto-socorro, não gostei, me senti muito pressionada. Falei, por quê? Porque agora nós temos scorecard. Nós somos avaliados por indicadores. E se a gente fizer uma consulta de mais de 8 minutos,
a gente, de certa forma, é chamado a atenção, é punido. Num pronto-socorro... não 8 minutos num pronto-socorro, você vai definir a vida. Você escolhe quem vive, quem precisa, quem vai ocupar um centro cirúrgico, quem não vai ocupar. Não dá. Quem Até vai porque ocupar uma se você, UTI, quem não vai ocupar... quem vai viver, quem vai morrer. Então, assim, isso também é uma coisa de produtividade que hoje, tipo assim, em pronto-socorro, se tiver que escolher, se for velho, esquece. Vê os jovens. Então, isso se tornou uma coisa pelo mercado, que é horrível. É. Mas fora isso, eu acho que nunca teve tanta faculdade de medicina espalhada pelo país. É fato. E isso, por um lado, é bom, por outro, não dá para manter um padrão de qualidade para todos. Você tem que ter algum tipo de avaliação, você tem que ter algum tipo de ensinamento. Porque, por exemplo, hoje, se alguém vai fazer medicina, a primeira coisa, a formação de medicina tinha que ter no seu currículo a seguinte coisa: entenda que você vai ter que estudar pro resto da vida. Lide bem com isso. Isso não é falado. Porque em 1950, Andréia, o médico que se formava, ele levava 50 anos para que todo o conhecimento dele acumulado na faculdade dobrasse. Isso significa que se ele se aposentava lá com 35 anos, ele levaria a vida inteira com aquele conhecimento que ele teve na faculdade, dando conta. Ele não ficaria defasado. Ou se tivesse uma defasagem, era muito pouca. Hoje, todo o conhecimento da medicina dobra de 6 em 6 meses. É o que acontece com Isso é um dado. Né? Então você pensa, tem gente que vai fazer medicina e aí no segundo ano ou no primeiro ano tá tirando foto de jaleco para postar em rede social. Tem a cerimônia do jaleco. Exatamente. Que é uma mega festa igual de formatura. Então eu acho assim, será que a gente está formando técnicos ou está formando seres humanos que vão cuidar de outros seres humanos? Por exemplo, um médico que não tem o mínimo de formação filosófica, mas não é filosófico, vai ficar citando, segundo Dostoiévski, segundo não é isso, segundo Nietzsche, é entender o que é um ser humano. O ser humano é um bichinho diferente, complexo. E o ser humano é da espécie Homo sapiens sapiens. O que significa? Sabe que sabe. Uhum. Nós somos o único bichinho que sabemos que essa vida tem fim, temos que consciência da temos consciência. que dar sentido e propósito à nossa existência, o tal do legado. Se você passa a vida inteira, por exemplo, a gente, essa altura da vida, se a gente não está deixando um legado, meu amor, não prestou para nada. A natureza vai varrer a gente rápido. Agora, se a gente está aqui produzindo conteúdo para que as pessoas possam se refletir, possam entender a complexidade humana e serem melhores, você pode ter certeza que é capaz de, com 100 anos, a gente estar aqui. Uhum. Porque a natureza criou tudo com utilidade. Se uma macieira não dá maçã, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre. Ela some. Boa. Então, assim, nós somos um produto da natureza. O problema é que não se pensa assim. Alguém falou na sua faculdade ou na minha, olha só, nós somos animais, como todos os outros. A diferença é que nós somos bichinhos que sabemos, temos a condição de saber, nem todos sabemos, que a gente tem uma missão a cumprir. Por exemplo, todos os outros, reino animal, o reino vegetal, todos os animais sabem o que vieram fazer aqui. Reproduzir, passar seus genes e se alimentar. Alguém ensina qualquer animal na natureza que ele tem que se alimentar? Todos sabem. A vaca sabe que tem que se alimentar do capim, o outro sabe que tem que comer o tal outro animal na cadeia alimentar. Ninguém explica pro leão qual que é a cadeia alimentar dele. Como é que se reproduz? Ninguém. É como se fosse um software que já vem rodando. Ser humano não. Ser humano é o único que vai ter que descobrir como rodar isso. E vai ter que descobrir o que dá sentido à sua vida e fazer o seu propósito. Porque o que dá sentido à vida é quando a gente descobre qual o talento, qual foi o gift que Deus nos deu. Né? Porque talento é gift em inglês. Presente. Então, o talento é a pista. Porque tem gente, mas eu não descubro. Meu amor. Isso é tão profundo, né? Desde a infância. Quando você fala isso mexe com as minhas entranhas. Talento é presente. É presente. É algo que você já recebeu, que veio no software. Eu acho que talvez a missão seja descobrir. Descobrir para dar sentido da vida. Sentido tem a ver com a descoberta dos talentos. E o propósito? Quando eu uso esse talento para me fazer alguém melhor e somar na vida do outro. É isso. Isso é a definição de ser humano. E aí imagina médicos formados sem essa perspectiva, né? Muitos nenhuma.
Nenhuma. E tem médicos que Eu escolhem. ouso dizer que na atualidade a grande maioria, e isso me assusta muito. Me assusta porque, assim, eu já passei por situações que eu tive que passar por alguns médicos, né? Para fazer second opinion, que é tumor, não é tumor, é maligno, não é maligno. E eu me lembro que eu fui a 3, que aí os colegas, não, vai na fulana, vai no ciclano. Passei por 2. Esses 2 me olharam como se estivesse olhando uma xícara. Olha, se for maligno, essa chance, se for não sei o que lá, vamos proceder a biópsia. Eu falei, mas como é que vai fazer a biópsia? Não, aberta, tá bom. Não, você é médica, você sabe, né? Tá bom. Aí me indicaram uma, que era especialista nesse tipo de tumor. Eu fui, e aí ela olhou pra mim, como é que você tá? Aí eu falei... Ai, mudou tudo. Curiosa. Aí ela... Deve ser difícil, né? Porque você ampara os outros, você tá se sentindo bem, papapá. Eu falei, não, tô querendo saber o que é, né? Porque eu parto do princípio que problema é problema até eu não saber qual é o problema. Porque ali, a partir dali, eu tenho as opções. É fato. É fato. E eu vou... Problema é problema até você não saber o que é. Depois Ele se vira apresentou, fato. eu tenho que criar possibilidades de resolução. Melhores ou piores, mas são as possibilidades. Aí eu falei, olha, Simone Garaldi. Falei, olha, Simone, vamos ver, né? Ela falou, eu não vou fazer biópsia aberta com você, não. Eu vou fazer endoscópica. Você topa? Porque pela endoscopia, ela fazia e ia justamente no pâncreas e tentar tirar o... Falei, tá bom, topo. Aí me internou, aí ela falou, não, porque vai ficar uma marca, vamos tentar, vamos. Aí, quando depois ela falou, olha só, fiz a biópsia, colhi o material, não deu para tirar, porque ele tá numa bifurcação que se eu tirasse eu ia decompor ali a estrutura. Mas vamos ver. Aí ela me liga, saiu o resultado. Bia, olha só, é maligno. Eu falei, tá. Ela falou, mas estranhamente, eu botei pra cultura, se comporta como benigno. Eu falei, como é que é? No pâncreas? A biópsia da maligno. Mas o crescimento dele... Sim. Vamos acompanhar. Eu falei... Que é o que importa no que tumor, né? A evolução dele. Aí eu não sei o que você faz, não sei como é que você lida com essas coisas, mas... E aí de 6 meses eu faço. Ela falou, Bia, ele continua se comportando assim. Quer saber de uma coisa? Continua fazendo o que você está fazendo, como você vive. É isso. Porque, ela foi assim, sensível na abordagem. Foi sensível, tipo assim, que temos aqui. Aí ela falou, você é uma pessoa calma? Eu falei assim, não sei se eu sou calma, eu sou objetiva com problemas. Eu acho que você é estoica. Talvez, eu me tornei. Você é muito estoica. O que é, o que não é, não é. Tem o que fazer, vamos fazer. Não tem o que fazer, não. Vamos tocar a vida também. Né? Eu brinco, tipo assim, a gente morre atirando. Cai atirando. A gente cai atirando. Então, eu acho que essa sensibilidade é rara, né? E eu acho que não é porque as pessoas estão sem conhecimento, eu acho que as pessoas estão sem conhecimento da estrutura humana. As pessoas, vou ler um livro, que coisa chata. Né? Então, assim, frequenta uma rede social que fale bonito conteúdos bonitos. E é tão interessante quando você fala que está sem conhecimento da estrutura humana, porque a gente está sem conhecimento até da gente, né? Quando você falava assim, eu fui escrever o livro e eu não estava me sentindo bem, eu não escrevi, eu falei, gente, você se ouve? Porque isso todo. É tão raro. Eu estava conversando com o Vilela outro dia, ele falando de questões de TDAH, né? Aliás, de autismo. Aí ele falou assim, meu filho está aí num diagnóstico para ver se tem ou não, mas porque ele tem dificuldade de interação, ele não gosta de muita gente. Falei, Vilela, eu não gosto de muita gente. A gente não está olhando para a gente. Será que é autismo ou timidez? Então, assim... Ou até essa perspectiva também de que as pessoas estão muito chatas. Que é mais introvertida também, ou que a interação com o outro não está agradável, né? Patologizou tudo, né? Isso me deixa... Hoje as pessoas se apresentam pelo seu transtorno. Fulano, como você? Eu sou não sei o que, tenho não sei o que. Eu não perguntei o que tem. E qual que é a vantagem disso, Bia? Você acha que as pessoas... Porque a saúde mental mudou muito, né? De quando você começou. As pessoas se valem disso para tirar vantagem? Porque eu ando achando que talvez isso possa estar acontecendo. Porque realmente as pessoas se apresentam pelo transtorno. Agora tem chá de revelação de transtorno. Você já viu isso? Nas redes sociais, te juro. Chá de revelação de transtorno, gente. Vai abrir o diagnóstico. É como se fosse chá de bebê. Nada contra. Agora, é o seguinte, tudo que tem um exagero, e a gente hoje tem um exagero de informação. Nem toda informação é boa, nem toda informação vira conhecimento, e nem todo conhecimento vira sabedoria. Então a gente está inundado de informação como nunca Nem toda informação é boa. Nem toda informação vira conhecimento.
porque tem que conectar, É. né, para chegar. E nem todo conhecimento vira sabedoria. Porque a sabedoria é quando você fala assim, eu sei isso tudo, mas não está me valendo de nada, eu vou fazer aqui pela intuição, eu vou deixar o tempo resolver. Porque tem problemas que não tem o que você fazer. Quando tem o que você fazer, você deixa o tempo. Se você fosse escolher um fator de adoecimento mental hoje, que você diria assim, talvez isso tenha agudizado bastante, qual seria, na sua perspectiva? A pior coisa hoje, e isso era uma impressão minha, mas as pesquisas revelam, e que é fator de envelhecimento, porque os estudos de longevidade falavam assim, você tem que se alimentar assim, você tem que caminhar, você tem que não sei o quê, vários fatores. Mas um que bateu todos, mas todos, chama-se deixar de ser fiel à sua essência. Quando você... Fator de adoecimento. De adoecimento e de envelhecimento. Uma pessoa que é fiel a si... Deixar de ser fiel à sua essência. Por exemplo, se você deixa de existir e cria um personagem, uma persona, que é o que mais a gente vê hoje no mundo, né? Você abre a rede social, a gente olha, não sei você, talvez você tenha a mesma percepção que eu. Eu olho aquilo e falo assim, fake. É. Mentira. Mas não precisa me se revelar depois ou não depois. São detalhes. Eu sou voyeur de gente. Eu adoro sou voyeur de observar. gente também. Eu Pra adoro. mim é a Disney. Um dos meus, eu também é a Disney. A Disney pra mim é pra um lugar ficar paradinha, eu também. anônima. Shopping, adoro. Anônima, né? De boné e óculos. Agora ela revela. Revelou o meu segredo. Mas assim, quando a gente vai pra fora é mais fácil, né? Então, ficar tomando um cafezinho num lugar com um copinho de água, isso é capaz de ficar ali o tempo todo. Ainda mais que passa a gente com o cachorro vem, eu falo com o cachorro, continuo observando as pessoas. Então, assim, o fator de adoecimento, de estresse prolongado, porque o que adoece não é um estresse agudo. Eu tenho um problema agora. Se a gente tivesse um problema aqui agora agudo, a gente ia parar tudo, resolver. Pronto, acabou. Estresse agudo é sinalização, é luz vermelha para a gente resolver. O que adoece é o estresse prolongado. Eu falo que é igual fogo na panela. Se ela estiver muito alto, você abaixa, resolveu ali. Agora aquele fogo médio, que você mas não que tá fica ali vendo. o dia inteiro, E que queima você não tudo. está vendo. É. Não faz labareda, né? Então, assim, deixar de ser você, isso é o preço mais caro que o ser humano paga. E sem saber. Por quê? Porque a maioria não consegue nem ser quem nasceu para ser, porque não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento. Então aí você vê pessoas, eu desde que eu comecei o podcast, eu sempre falo para a equipe, gente, eu queria, a partir de 6 meses, eu queria que vocês vissem o índice de autodestruição, né, de tirar a própria vida, de influencers. Aí, primeira coisa, a Michelle, Gabriel, né, Mi? Mas por que isso? Falei, não sei, quero. Aí o primeiro ano, quanto deu? 8. Segundo ano, 22. Esse ano eu tenho que saber até em que tá. Porque isso era uma coisa lógica pra mim. Se existem pessoas que estão vivendo de fazer um personagem que eles não são, é como você fazer um papel de teatro do qual a peça dura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso adoece, enlouquece ou faz a pessoa partir antes. E o índice só está aumentando. E eu falo que a persona... No Brasil, tá? Eu vejo estatística. muito isso no Sapucaí. Quando eles desfilam, aí eles chegam no final, tô doido pra tirar isso aqui, porque aqui tem calo aqui, tem uma machucada aqui que a fantasia gerou. Isso. A fantasia, você sustenta ela por algum tempo, você mas não o tempo sustenta todo... o tempo todo. Não sustenta. E talvez as pessoas não estejam vendo isso. Não estejam vendo, elas estão acreditando. É quase como se fosse um delírio coletivo de acreditar que você monta um personagem e que todo mundo vai acreditar e você vai acreditar. O problema de você botar uma máscara é que depois aquilo se adere a você. Tem um poema do Fernando Pessoa que fala isso. Tentei arrancar a máscara e ela já estava grudada ao rosto e já não deu mais. Exatamente. Então, mas eu acho que as pessoas não estão vendo isso. Não estão vendo. Uma outra coisa, uma das coisas que me acalma profundamente, eu tenho uma trilha sonora lá no Spotify que é para ativar meu nervo vago. É para fazer o oposto do estresse. Não, depois você compartilha. Olha, eu levanto todos os dias que eu consigo levantar, já escovar o dente, botar aquilo me alinha, que eu falo assim, venha o que vier, que hoje nada tira a minha paz. E às vezes, assim, 3 dias, quando a gente viaja muito, a gente perde a rotina, né? Isso é tão chato, você tá num lugar, tá no outro. Às vezes eu falo assim, tá acontecendo alguma coisa. Eu falo, não tô ouvindo minhas músicas. Você que criou essa playlist? Peguei alguns, né, que pra mim, assim, entrou a linha.
É uma coisa impressionante. Me põe num lugar... Num flow. Num flow. Me põe num flow que é aquela hora que eu olho no espelho e falo, Bia, estamos envelhecendo, né? Aí eu falo assim, mas pensa bem, a trajetória está ficando bonita. Eu sempre falo que a gente está escrevendo um livro, todos nós. E é claro que num livro não vai ter 20 capítulos, um não vai prestar, o outro vai ser mais ou menos. Mas se você consegue fazer 80% desse livro valer a pena, a tua vida tá valendo a pena. Tem algum capítulo no seu livro da vida que você diria, este aqui é um capítulo que não... Eu acho que os momentos mais jovens, eu era muito impulsiva. Mesmo? Era. Eu já tive uma situação, assim, claro que em auges de estresse, época de residência, quando você dá plantão e você tem que dar conta da residência, dar conta dos plantões, e era bem puxado. Residência é bem puxado, tanto que você tem lugar para morar no hospital, na residência. Então chama residência. Não é você ir lá, você passa o dia lá. E ainda tem plantões. Eu me lembro que um dia eu estava tão estressada, e foi um plantão tão estressado, eu tinha dormido pouco, eu estava dormindo pouco, eu tinha que estudar, tinha que apresentar trabalho no dia seguinte. Eu estava dirigindo, aí estava um amigo meu da residência, a gente estava voltando para casa, a residência era em Botafogo, estava ali na Toneleiro, em Copacabana, voltando para casa. E aí, um ônibus, eu estava aqui, o ônibus fez assim, vum! Mas me cortou de uma tal maneira, aí... Eu não sei o que tinha aquele dia. Eu devia estar em TPM também, né? Eu virei na frente do ônibus e parei. Aí o meu amigo, Dari, ele falou, Lindinha, volta aqui. Eu falei, não, ele vai me pedir desculpa. Eu saí do carro, entrei. O motorista assim, ele do abriu, ônibus estressado. Aí eu falei, dá pra você me pedir desculpa pelo que você me fez? Ele, tira esse carro daí, dona. Falei, você vai me pedir desculpa. Porque quando eu tô muito estressada, eu falo baixinho. O pessoal já sabe, se eu estiver falando muito baixinho, que você tem dificuldade para ouvir, eu tô... No limite. No limite. Aí eu falei, não, se eu desço aqui. Não, vou descer. Por favor, senhor, se eu desço aqui. O que você fez não foi certo, e você sabe que não foi certo. Quando ele falou não pela terceira vez e que fez menção de fechar a porta, eu subi. E eu vi que ele era um cara... Desse tamanhozinho. Eu peguei ele pela blusa, era a blusão que eles usavam. Não tá achando que é uma mulher de 2 metros. Eu arranquei ele do coisa. Eu arranquei, você não me pergunte como. E eu fui descendo com ele pela escada. Eu falei, você vai me pedir desculpa aqui no asfalto, que aqui somos nós dois. Lá de cima, da sua poltrona lá, não, é aqui. Eu vou pedir desculpa pelo que eu fiz, mas você pede primeiro, eu tiro. Aí começou a juntar gente, o pessoal eu imagino, o pessoal do Não, o pessoal do... Vamos embora. Pede desculpa pra ela, falando não sei o quê. Eu falei, pede desculpa que você tá prejudicando os outros. Aí ele, não, tá bom, desculpa. Falei, de coração. Assim tá. Dedinho. Só não né? Depois eu entrei no carro, depois cheguei em casa, e o meu amigo assim muda, ele, você sabe o risco que você correu? Você sabia que a gente podia ser linchado? Você sabia que aquele homem podia dar na sua cara e eu era obrigada a tentar te defender? Falei, gente, não carecia. Não Esses carecia. capítulos de impulsividade, você acha? Eu acho que não valeu a pena. Hoje, assim, mas aí também eu fui para um extremo, né? Porque hoje, outro dia, bateram no meu carro, na traseira, no sinal, numa sexta-feira. Isso já tem um tempo, em 5 anos. Aí eu falei, dane-se. No carro eu estava, no carro eu fiquei. Aí o cara saiu e ficou batendo. Falei, não tem problema. Tudo certo. Você nem foi olhar se estragar? Nada, não fui. Aí baixei o vidro e falei, meu senhor, tá tudo certo. Não, eu quero te mostrar, porque eu tenho um lanterneiro, papapá. Falei, não, tá tudo certo, eu não vou ver isso hoje, sexta-feira, segunda-feira eu vou pedir pro meu porteiro ver, vai chamar o seguro. Eu não vou perder meu final de semana, te juro por Deus. Menino, mas o homem era obsessivo. Aí ele queria que eu visse pedacinho, que ele ia levar, que ele ia fazer, não, eu não quero. Chegou uma hora, eu falei, meu senhor, é sério, eu não quero. Aí o prejuízo já tá ficando. Agora eu já tô agora é sério. Então você fica com o meu telefone? Fico. Eu fico com o seu telefone. Ah, tá bom, você me desculpe, me perdoe, me desculpe, me perdoe, me desculpe, me perdoe. Você tava tendo mais prejuízo de tempo do que do carro. Exatamente. Então, assim, alguns capítulos eu faria diferente. Mas se fosse possível voltar, não é possível voltar. Não mesmo. Então, tudo que eu fiz que não me agradou, que não foi bacana, o que eu posso e faço todos os dias é não repetir os mesmos erros. Eu digo que eu quero errar novos erros. Que a gente vai errar o tempo todo, mas não os mesmos.
Eu não me permito mais errar. Minha mãe tinha uma frase maravilhosa, porque nós somos 6 irmãos. Ela falava de mim, que sou a mais nova. Ela falava, essa menina nunca apanha 2 vezes pela mesma coisa. Ela sempre apanha por coisas diferentes. Porque eu aprendia com aquele erro e fazia outras coisas erradas lá, mas nunca o Então mesmo nós erro. fomos iguais, porque eu sou caçula. A minha irmã sempre lidava com as broncas da minha mãe, e eu me lembro que eu observava, fazia assim. Minha mãe falava, Sônia, não sei o que, lá, babá. Ela aumentava o rádio e falava, quê? Não tô ouvindo nada. Ai, que Não cínica. Menina, aquilo ia deixando Vontade a de mamãe. bater. E eu falava assim, não faz isso não. Precisa não. Ah. E ela, não. Aí quando minha mãe ameaçava de ir perto dela, ela fechava a porta do banheiro, ligava o chuveiro com som. Falei, não vai prestar, porque ela vai ter que sair de lá. Eu nunca apanhei. Nunca. Aí minha irmã, você é predileta. Eu falei, não. A diferença é que eu ouço. Se eu tiver errado, eu me calo. E eu não repito aquilo. Então minha mãe sempre diz, Ana Beatriz não dá o trabalho. Ela falava uma vez só, estava falando. Eu também não... Mas por observação. Eu falava, pra que eu vou pro conflito? Porque o conflito desgasta. E adoece a relação, né? Raiva, Bia, você já voltando a viu falar de coisa saúde ruim? mental. Raiva. Pois é, Raiva é uma coisa horrorosa. adoece até os órgãos, né? Todos. Além de baixar Eu muito a vi você imunidade. falando disso em algum lugar, do quanto a raiva contamina o corpo inteiro. O corpo inteiro. O corpo inteiro. E você tem ali um período, na hora... Porque a raiva você vai sentindo, né? Ela vai esquentando. Quando ela vai subindo, se você nessa hora sair de cena... Eu sou mestre em hoje fazer... eu vou fazer xixi. Sai. Porque a raiva, você tem 90 segundos, que é 1 minuto e meio, para não deixá-la estourar. Se você bloqueia ela, sai do campo que está provocando a raiva, muda a estação... Uhum. Ela não vai pro explodir. Aí tem gente que fala assim, mas explodir alivia. Aliviar não é resolver. Alivia naquele momento. Mas E você alivia a emoção. E às Alivia a vezes cria emoção, até mas um não outro problema. resolve nenhum conflito. Pelo contrário, só aumenta. Então, assim, eu acho que, pelo menos pra mim, não acho que isso é uma regra, envelhecer tá sendo bom pra caramba. Você tá igual a Fernanda Montenegro. Tá bom demais. Se eu soubesse, envelhecia antes. Eu também acho. Eu acho que a gente é bem mais sábio. Eu sou muito mais feliz, né? Muito mais. Voltando a falar de saúde mental, você acha que mudou muito lá de quando você começou para agora? Inclusive ter doenças, questões... Porque a gente falava em pandemia, né? Que nós íamos ter uma pandemia pós de saúde mental. Você acha que isso piorou lá de quando você começou, de quando você formou para agora? Muito. Eu acho que, primeiro que a gente sabe mais, faz mais diagnóstico, tudo bem, mas eu acho que o estilo de vida piorou muito. Uma das coisas, por exemplo, nós somos animais, você lembra disso? Uhum. O ser humano, ele é um animal que cresceu na escassez. Pensa só, lá. A gente não tinha casa, a gente não tinha nada disso. A gente tinha que procurar abrigo, a gente dividia cavernas com outros animais. A gente não tinha, estava no tempo. A gente ia procurando, acabou o alimento aqui, a gente vai para outro lugar. O único prazer que existia naquela época era sexo. Quando dava tempo, né? Porque você dormia de noite, tinha um revezamento. Não se dormia assim, para vigiar. Para não entrar bicho. Para não entrar bicho. Então tinha o que dormia, o outro que ficava tomando conta, aquilo se revezava. Então, eu acho que a gente foi trocando. Hoje a gente tem excesso de tudo. E o ser humano não lida com excesso de possibilidades. Por exemplo, excesso de prazeres. Quem é que consegue dar conta de excesso de prazeres? Quando você tem muitas possibilidades, você adoece se você não tiver sabedoria. Nossa. Você adoece poderosíssimo isso que você está falando. Você adoece e principalmente de quê? Ansiedade, depressão e vícios. Todo vazio vai ser ocupado. A natureza não suporta vácuo. Você vê o universo. Né? O vácuo é para ser preenchido. E o ser humano, ele no fundo, é uma parte do universo. As leis que regem o universo regem a gente. É que a gente não se toca. Tem gente que fala assim, ai que saco, eu tô infeliz. Gente, a natureza, o tempo tem horas que o mar tá calmo, tem horas que tá de ressaca. Tem hora que a onda tá alta, depois o rei flui, o mar recua. A gente também. Eu falo que o mar, pra mim, é uma escola. E é lindo aquilo, tem né? Toda aquela energia da onda, mas depois o mar reflui. E tem horas que ele serena, que você fala assim, coisa esquisita. Baixa maré, demais. Sobe maré. Então, assim, a gente tem que entender que o ser humano, nós somos hoje tecnologicamente muito evoluídos, não tenha dúvida. Mas, como é que eu vou dizer? Fisiologicamente, nós ainda somos muito primitivos. O nosso cérebro tem 2 grandes circuitos.
o circuito do medo, que é esse do fugir ou se lançar, né, que é o da sobrevivência, e o circuito do prazer, que era a busca de recompensa. Que durante um tempo só funcionava, o outro funcionava para nos proteger. A gente ia caçar, a gente tinha que se prevenir, a gente tinha que ter um grupo para que a gente pudesse fazer frente a animais muito mais fortes que a gente, né? Agora, o da recompensa era usado só porque a gente tinha que se reproduzir, para estar aqui contando essa história. Uhum. A gente tinha que não morrer, e aí tem o circuito, e se reproduzir. O resto que ia acontecer, a gente está aqui contando essa história. Agora, se você só tem esses dois circuitos, nosso cérebro ainda é o mesmo. Eu brinco que é a música do Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso eu estudei e comprovei no doutorado. Nós ganhamos cultura, mas nós não adquirimos novos circuitos ao longo desses milhões de anos. São os mesmos. A nossa máquina, cérebro. Nós ainda somos um fusquinha, né? E a gente... Com uma carenagem de Ferrari. Mas o fato é que a gente tem que entender isso. Então, tudo que é ameaça, que o cérebro lê como ameaça, ele vai reagir da mesma maneira, provocando estresse, diminuindo a imunidade, aumentando a pressão. Se você não entende isso, porque, por exemplo, a geração Z hoje é a geração mais informada que já existiu nesse planeta. É a geração que mais fala de saúde mental e é a que mais adoece. Olha a contradição. E o que era para ser, porque aí quando você fala isso, muito rico, né? É prazer, é medo e recompensa. Isso. O que era para ser recompensa, por exemplo, muito conhecimento, muitas possibilidades, veio para o circuito do medo. Porque você tem dois tipos de prazer, né? De recompensa: imediata e a longo longo prazo. A imediata, eu digo que gera dopamina barata, vagabunda, falsificada. Que são os vícios. É a pornografia, é a rede social que você fica... Porque, gente, imagina o seguinte: o problema não é a rede social, é o que você consome na rede social. Você imagina se Platão, Sócrates fossem vivos, tivessem a rede social. Nossa. A gente todo dia de manhã fala, nossa, vamos lá, ele acordou, o que ele vai falar hoje? Né? Eu ficaria assim, totalmente. Tanto que hoje, por exemplo, a professora Lucelena, uma pessoa que eu adoro, maravilhosa, que produz um conhecimento riquíssimo que a gente tem que ouvir. Tem uma menina bem mais nova, Miriam, não é o nome da Miriam Garcia? Miriam Garcia, que é uma menina nova. Não conheço. Veja, porque ela fala de filosofia de uma maneira clara e ela mescla com a psicanálise. Olha só. Ela é muito, muito, muito legal, né? Então, quem sabe ela não vai estar num Sim. encontro aí nosso. Nossa. Porque assim, é somar forças. Sim. É somar forças o tempo todo. A gente só está aqui como espécie porque a gente colaborou uns com os outros. Não é porque a gente é mais inteligente, porque todos os animais são inteligentes. É porque a gente colaborou. O bem precisa se unir, né, Bia? O mal é muito unido. E a gente não aprende. O crime é organizado. É organizado e o bem é desorganizado. Precisa organizar, porque a gente tem força. E você acha que, como espécie, olhando um pouco para essa questão da saúde mental, nós estamos adoecendo por esse... Nós estamos adoecendo justamente porque nós estamos tendo milhões de possibilidades e a gente ainda reage como homens e mulheres primitivos, sem saber. E se você não conhece esse funcionamento, você se deixa fácil dominar pela dopamina barata. Que a dopamina, o que é a dopamina boa? É aquela que você vai se abastecendo de uma leitura, e aí cada livro você fala assim, não tinha visto isso, que interessante, esse ponto de vista. É aquele que você tem de afetos verdadeiros, né? De abraço. É você fazer um projeto de saúde, de academia, de fitness em 6 meses, daqui 6 meses você alcançar o resultado. Exatamente. É apostar numa relação com defeitos e tudo, mas na construção de uma relação, de uma amizade. Então, isso é a dopamina, mas as pessoas estão tão viciadas em dopamina barata que ela quer aqui é agora. Aí é a geração frustrada que mais adoece, que tem todos os recursos, mas é que não tem resistência nenhuma. Não suporta, né? Não suporta uma frustração. É uma geração que muitos vão na entrevista de emprego e levam pai e mãe. É sério. Leva pai e mãe. Para que responda por ele. Isso é uma coisa que eu, quando atendi, eu fazia uma coisa, tipo assim, último ano de faculdade, vamos começar a preparar para entrevista de emprego? Mas, Bia, eu não estou nem formada. E você sabe se comportar para entrevista de emprego? O que você responde? Você vai para uma empresa, estuda a empresa antes. Hoje você tem todo acesso. Vê se é uma empresa familiar, se não é familiar, valores. Você tem que saber, porque ir para a empresa, não sei qual é o nome da empresa, não sei. Fala, você vai prestar prova para quê? Não sei.
A empresa é de quê? Não sei. Essa geração falta desejo, né? O Freud falava que desejo tem a ver com vida. Pulsão de vida. Pulsão de vida. Falta. E é a geração que menos deseja, é a geração que menos tira carteira. Exatamente. Nós sonhávamos dirigir, fugir de casa, morar sozinho. Exatamente. A gente queria. Não sabia nem o que queria. É. Mas a gente era movido por algo. Eu fico muito assustada Existe quando uma eu vejo um ser motivação. não desejante. Porque a motivação, a dopamina também tem a ver com a motivação. Se você gasta dopamina nas coisas baratas, do tipo, vou ficar aqui só vendo isso, joguinho, pornografia, seriado. Eu nunca vejo seriado. Eu só vejo assim, se for muito bom, meu amor, é a primeira temporada. Eu não vou cair na cilada da 2, da 3, da 4. Eu também não tenho condição de assistir série, eu não gosto. Me Por cansa. exemplo, tem umas que são indiscutíveis, mas eu não passo da primeira. Se foi maravilhosa, eu falei, vou ficar aqui. Aí tem aquela que está na 8ª. Aí todo mundo que vai até o final chega, ai, fez bem, Bia, porque acabou uma bosta. Desvirtuou. Porque aí depois, querida, vai sendo manipulado de acordo com os objetivos e o sucesso que está fazendo. De acordo com os indicadores. Eu não posso cair nessa. Então, assim, a arte me pega, me sequestra. Mas eu não deixo me manipular pela continuação de sucessos que deixam de ser sucesso, porque virou um produto. E passa pelo autoconhecimento também, né? Porque você sabe o que é bom pra você. Você observa. Você sabe exatamente quando vai acabar um capítulo de uma série, porque é quando você tá assim. Aí acaba. Aí te deixou tensa pra ir pra outra. É tudo feito pra liberar a tua dopamina barata. Aí eu falo, pra te viciar. E pra te viciar. Pra que você fique nesse ciclo Exatamente. De adoecimento. Não precisa nada, né? As pessoas que mais entendem de neurociência são as pessoas ligadas ao marketing, ao neuromarketing. Neuromarketing. É mesmo. Exatamente. E não tem problema que eles saibam. Eu não acho ruim que eles saibam, porque é a profissão deles. Eles têm o dever de criar necessidades em nós para consumir, não é isso? Tá limpo, é a profissão dele. Mas eu tenho... E é o jogo, o capitalismo é isso, consumo. Não tem problema. Mas a questão é que eu, sabendo disso, eu tenho o dever de falar, não. Eu escolho. Eu sou livre. Exercer o livre-arbítrio só é possível com conhecimento. Bia, tem um livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Sim. Ele é coreano ou japonês? Acho que é coreano. Coreano, eu acho. Agora fiquei em dúvida. Coreano ou japonês? Eu sei quem é. É maravilhoso. Você acha que a sociedade está mais doente ou mais cansada? Eu acho que a sociedade está exausta e toda exaustão leva ao adoecimento. O que é exaustão? É um estresse crônico. E o que é o que você falou, né? É o fogo que dura muito tempo. Então, assim, a exaustão, eu vejo uma geração e gerações exaustas, desde os milênios, a coisa já está de exaustão, mas eu vejo também que essa exaustão é o anúncio do adoecimento que está chegando. É o pré-adoecimento. E é engraçado esse negócio que você falou de muitas opções. Eu era louca para ter canais de streaming. Eu lembro aqueles de filmes, que era o 1, o 2, o Pipoca, tinha vários. Eu era louca pra ter aquilo. HBO. Telecine Premium, Telecine Pipoca. Aí eu falava, nossa, o dia que eu puder assinar. Hoje a gente assina lá um plano que tem, sei lá, 340 canais. Eu não tenho ânimo de abrir um. Por quê? Toda dopamina barata leva... O cansaço vem da dopamina barata. O que é a dopamina barata? Vamos lá. Pega uma laranja. Quando você corta a laranja, você espreme, sai o suco pra caramba, né? Se você continuar espremendo, chega uma hora que vai pingando. Não sai mais aquele suco. A dopamina barata, você tem... Entra aquela substância, aquela informação, ou a própria série, ou o que for, tá? Você olhou, libera uma dose de dopamina. Aí você, opa, isso aqui é legal. Se você continua ali, vai liberando, mas vai liberando menos. Aí você vai fazendo mais porque você aposta que quer aquele primeiro suco, não o pinguinho. E aí chega uma hora que você larga. Porque a dopamina boa, imediata, ela vem só da novidade. Qualquer novidade libera dopamina. Né? É que nem traição. Traição é tipo assim, dopamina. Aí você fica, dopamina boa, Depois que você tem, 3 semanas você fala, gente, não vou trocar. Já conheço o defeito aqui, vou trocar por ali, não vai dar ruim não, já tem uma história, chega. Se você tem bom senso. Se você não tem, parte pro 3º, pro 4º. Faz que nem o cliente da fadinha. O cliente da fadinha é um exemplo, né?
Vai fazendo uma serenata atrás da outra. Exatamente. Com o mesmo script. Mas troca as personagens, mas o script é o mesmo. Ele já tá escolado, né? Bia, falando em casos de consultório, não sei se você gosta dessas prosas, mas teve algum caso assim que... Talvez o caso mais esdrúxulo que você teve? Mais esdrúxulo? Que você falou, gente, será possível? Porque a gente em consultório vê de tudo, né? São tantos, mas são tão esdrúxulos que se eu falar vai expor a pessoa. Aham. Porque dependendo do nível de esdrúxulo, só tem coisas estranhas que são repetitivas. Mas tem coisas estranhas que são tão estranhas que só pode ser uma ou duas vezes na vida. Uma estranha repetitiva. O estranho repetitivo é pessoas, por exemplo, pacientes que têm toque, e toque é uma coisa grave, muito grave, é um sofrimento muito grave. São pessoas, em geral, com um pudor, uma asepsia tão forte, tão não sei o quê, mas ao mesmo tempo, no sexo, são capazes de coisas inacreditáveis. Olha só. Aí você fala assim, gente, mas não deu pra entender, porque não podia tocar a mão pra cumprimentar. Eu tinha uma paciente que tinha a mão ferida, do quanto ela lavava. De tanto lavava. Isso sempre me impressionou, mas depois fez uma lógica. Porque o toque e práticas sexuais que eu falava assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar essa, né? Tipo assim, não julgando, mas assim, claro. Tá criativo, estranho, né? E eu falava assim, gente, mas por que isso? Com o tempo eu fui vendo o seguinte, dentro dos transtornos de ansiedade, você tem o pânico, que é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir num curto espaço de tempo. É como, num gráfico, é como se fosse um pico, né? Mas não é a maior ansiedade que uma pessoa pode sentir. Porque a pior ansiedade que uma pessoa pode sentir é o toque. Porque o toque é uma ansiedade muito alta, num platô, lá como se fosse no pico do pânico, mas é mantido. Constante. É horrível, é torturante. É uma pessoa que é sequestrada por seus pensamentos. A pior coisa que está acontecendo hoje, a gente perdeu o bom senso. Você perde o bom senso, você perde o poder de reflexão. Numa sociedade polarizada, não tem bom senso. E a tal da polarização, seja para tudo, tá? Porque a gente está falando de polarização até na própria área médica. É vacina, não é vacina, não sei o quê. Tudo virou polarização, não é só a política. Numa sociedade polarizada, você vê o seguinte, que não existe reflexão. As pessoas se posicionam de um lado ou de outro sem menor bom senso. É como se as pessoas precisassem defender de uma ideologia para viver. Aquilo... Literalmente, no Cazuza falou isso. Exatamente. Ideologia, eu quero uma para viver. As pessoas se posicionam hoje não pelo bom senso, não por uma leitura. As pessoas se posicionam assim. Esse lado aqui disfarça as minhas dores, preenche meus vazios. Então, eu estando aqui desse lado, eu me sinto que vai ter um salvador da pátria que vai me tirar minha angústia. E do outro lado ali. Isso é muito ruim. E é interessante, quando você fala de polarização de extremos, eu tenho a sensação que as pessoas se sentem representadas. Exatamente. Como se elas estão tão sem identidade que aquela ideologia, aquela pessoa que representa aquela ideologia, ou aquele valor, ou aquela ideia, estivesse representando ela. E às vezes representada por coisas que em algum momento da sua vida era totalmente contrário ao que você acreditava. Quando você pega o movimento do nazismo, você vê isso. Eu fiz filosofia, muitos filósofos foram criticados por serem apoiadores do sistema nazista. Se você pega ali a liderança do nazismo, tinham juízes, desembargadores, intelectuais. Médicos. Como que pessoas vão para esses extremos simplesmente pela necessidade de representação? Aí você vê a fragilidade da tal da identidade. O que é identidade? É quem eu sou em essência. E aí, quando a gente está dizendo que o que mais adoece cronicamente, né, que traz o estresse prolongado, é quando a gente não é fiel à nossa identidade, quanto mais polarização, mais adoecimento terá. É inevitável. É inevitável. Nós estamos num momento da humanidade complicadíssimo. Estamos. Por exemplo, não é à toa que o tema saúde mental tá em voga. Hypado. Mas vai continuar. Não vai ser um hypado que vai passar. Outras coisas passarão. Porque definitivamente nós temos uma pandemia. Por exemplo, a pandemia, a gente fala de pandemia do Covid, mas em 2016 a Organização Mundial de Saúde lançou um programa de combate ao autoextermínio.
das pessoas tirarem sua vida. Uhum. Naquela época, 2016, eu lembro, porque foi o ano que eu lancei Mentes Depressivas, e eu já tinha escrito em 2015, não sabia disso. Então, quando eu lancei, eu recebi uma série de propostas para rodar o Brasil falando de depressão. E tinha tem um capítulo no Mente Depressiva que é só dedicado a isso. Por quê, né? Por que as pessoas tiram a sua vida? Que é algo totalmente contrário àquele circuito mais primário do cérebro, da sobrevivência. É. Porque quando, por E exemplo, por que as pessoas tiram a sua vida? é tão complexo, tem coisas que a gente não consegue explicar. Porque olha só, se eu chego perto de você e te dou um susto, o teu circuito do medo instintivamente se defende. É igual quando eu encosto numa panela quente, Você naturalmente sai. minha mão puxa. Exatamente. Eu nem penso. Então a gente tem um circuito que defende a gente antes da gente racionalizar A o morte. perigo. É. O perigo. O que acontece se essa pessoa chega ao ponto de desligar esse circuito? Não precisa nada, eu te falei, né? Eu adoro pular de parapente. Mas toda vez que eu vou pular de parapente, ali na Pedra da Gávea, é uma rampinha muito pequenininha. Quando você olha aquilo, eu falo assim, gente, eu vou correr ali, me jogar. Você vê a floresta ali embaixo. Deus me... Na hora que ele fala, vamos, a perna, Trava. instintivamente, mas eu ainda falo pro instrutor, me joga, porque não sou eu, é o meu cérebro. É. O que acontece quando uma pessoa se joga para buscar o seu extermínio? Isso é desligado. O que faz O sistema de circuito, autopreservação é desligado. que é o circuito mais Primitivo. que roda muito mais fácil. Alguém te ensina a sentir medo? Não. Não. Até porque é quase inconsciente, né? É o retirar a mão da panela quente. Eu nem penso pra fazer. Acabou. Defender a própria vida é praticamente inconsciente. É um circuito que roda sozinho. Acabou. Se ouve um barulho, o coração dispara. Esse circuito é um circuito, né, muito, muito ativado. Porque a gente precisou sobreviver num mundo que nós éramos animais. Olha, gente. E você chegou a alguma conclusão de por que as pessoas... Olha, de tudo que eu Como estudei... que desliga esse circuito? De tudo que eu estudei, tá? Tem uns que eu não consigo. Eu só tive duas pacientes que eu perdi pra vida. Eu digo que perdi pro game da vida. As duas, e essas cartas eu tenho até hoje, as duas me deixaram a carta. As duas. E uma carta de um afeto, do tipo assim, Bia, você não tem culpa de nada. Foi uma decisão minha. Você tentou e até me atrapalhou muitas vezes. Olha só. Porque a ligação que eu tinha com você, às vezes, me impedia de executar o que já estava planejado para ser executado. E aí eu fui descobrir, quando perdi essas pacientes, que quando algum paciente seu, tira a vida, você é investigado pela polícia. É normal, é um procedimento normal. E eu me lembro que o delegado, o que você sabia? Não sei. Eu falei, a única coisa que eu tenho aqui é uma carta. Deixou. Ele, assim, deixou a carta? Eu falei, deixou. Me eximindo de culpa. Ele falou, não, pode ir embora. Deixa aqui, eu vou tirar uma cópia, porque você está eximida. Não precisa nem de processo. Eu falei, mas por quê? Uma era advogada, sabia. Deixou a carta registrada. Olha só. O Sartre dizia que retirar a vida é um exercício de extrema liberdade. É o ápice da própria liberdade. Mas eu fico pensando que isso... Eu discordo um pouco do Sartre. E vou discordar no sentido. Eu acho que se há uma lucidez, um bem-estar, pensei nisso também. É uma opção. Como me parece que foi do Antônio Cícero, irmão da Marina Lima, compositor maravilhoso, né? De todas... Nossa, Fugaz... Antônio Cícero era um filósofo maravilhoso, uma figura queridíssima no Rio de Janeiro, e ele morava na Suíça há um tempo, e me parece que nos últimos anos ele estava demenciando. Ele sacou que estava demenciando. Ele sacou. Então, antes de perder toda a lucidez, ele foi morar na Suíça para ter o direito de escolher o momento. Foi eutanásia? Foi. Permitida, assistida. Sim. Né? Talvez nesse aspecto tenha sido. Pelo nível intelectual, pelo nível de lucidez e clareza, porque você vê, ele teve o diagnóstico, mas ele teve o diagnóstico precoce de início demencial, ele sabia o que viria pela frente, com todas as possibilidades de recursos, e ele fez uma decisão em lucidez. Mas o que os estudos mostram é que a maioria das pessoas que tiram a vida é por desespero. Porque eu tive duas
2 pacientes que se jogaram e foram salvos por uma árvore. Você acredita nisso? E depois? E depois, fomos, tratamos, sei que lá. Quando ele estava bem, ele olhou para mim e falou, graças a Deus. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu fiquei cego. É o sistema que desliga, que você falou. E ele falou assim, eu fico pensando, se eu tivesse ido, eu não estava pronto. Os 2, uma mulher e um homem. Olha só. Os 2 salvos por uma árvore. Pulou e caiu na árvore? Quebrou, né? Uma opção de coisa. Mas... não, tô rindo, assim, não tô rindo da situação. Não. Mas assim... Saiu vivo. Né? Você falar, mas não alterou, não bateu cabeça, nada. E os 2 depois me disseram, teria sido um grande erro. Que bom que eu tô aqui. Então, assim, o que leva... Talvez um desespero tão grande que faz a gente ficar burro de desespero? Porque tem aquele ditado... Eu acho que a dor fica maior que a vontade de viver. Não é querer morrer, é querer silenciar a dor. Momentaneamente. É. O desespero. E esse excesso é que nem raiva. Por exemplo, quando tem um termo que fala assim, fulano ficou cego de raiva. É mentira, eu digo que esse termo tá errado. Ficou burro de raiva. Porque a raiva, Boa. no auge da raiva, o que acontece? Você desliga o lobo frontal. Você superativa o sistema límbico, a amígdala, Uhum. e você desliga, por excesso de estímulo, o lobo frontal. Que aí, se você deixa passar 90 minutos, o sistema reinicia e você religa o lobo frontal. Então, será que não existe também o burro de raiva? Por que não existe o cego de lucidez, de consciência? Algum tipo de sentimento tão verdade. dolorido. Será que a gente vai conseguir provar isso em ciência? Mas você está me perguntando o que eu acho. Uhum. É muito complexo, tem história genética. Claro. Se você tem história Muito de fator autoextermínio, envolvido, né? muito. Nada no ser humano é um fator só. É. Então, se você tem história genética para esse fato, você já fica mais alerta. Se você tem determinados transtornos, por exemplo, o que tira mais a vida nos transtornos é o bipolar. O que tenta mais é o borderline. Mas o que tira mais é o bipolar. É mais efetivo. É mais efetivo. E por qual razão? Porque no Pela bipolar, passionalidade do eu border? acho, o borderline, ele tem uma hiperativação do sistema límbico. Então tem horas que ele fica cego de raiva, ou como eu digo, burro de raiva, não burro, mas de não estar raciocinando. O border fica burro de afetos, né, Bia? Burro de amor, burro de raiva, burro Porque o sistema emocional funciona tanto que o racional fica muito prejudicado, né? Que é desesperador. Eu falo que amor é serotonina, paixão é dopamina. E diria mais, o amor, a endorfina, a ocitocina. É. A ocitocina, Ocitocina. né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora abraçar. Aí é muito engraçado quando eu tô passando na rua, alguém fica assim, Ana Beatriz? Aí eu vou abraço a pessoa. Falei, olha só, se não abraçar, não sou eu. É sósia, é alguém se passando, que dizem que eu tenho umas 3 pessoas muito parecidas comigo. Que uma vez a pessoa, você tá não sei aonde? Eu falei, não, você está. E mandou uma foto, eu falei, nossa, parece. Então, assim, eu acho que eu tenho... morro de medo quando fala assim, eu tenho uma pessoa tão parecida com você, eu falo, é bonito ou feio? Tenho um medo de falar que alguém parece comigo e vi um negócio muito... Mas ele é parecido mesmo, de perfil, Mesmo? essa coisa aqui. Eu falei, nossa, parece mesmo. Não, mas não sou eu, não. Ah, tá. Então, assim, acontece isso. É tão essa coisa minha de abraço, tanto que a coisa que mais me deixou chateada na pandemia era não poder abraçar as pessoas. Olha só. Então, eu preciso dessa ocitocina, né? Porque a ocitocina é a coisa que o pessoal dizia assim, é o amamentar. Mas não é o leite. Porque no amamentar, você põe corpinho com corpinho. Então, isso aqui. E tem uma pesquisa que foi feita em 1958 por um psicólogo, Henry Harling, não me lembro o nome, é HH, o primeiro e o segundo nome, que dizia o seguinte, ele fez o seguinte, ele queria provar que o afeto não é vinculado à comida, que seria o leite. Uhum. Aí ele pegou um macaco rhesus, né, filhote, sem mãe, e ele construiu 2 macacas representando a mãe. Uma de metal, e nesse metal encaixava uma mamadeira com o leite. No peitinho que sairia leite. O outro era idêntico, o boneco um do lado do outro, só que era feita de pano. E esse pano tinha um sistema de aquecimento, estava sempre quentinho aquele pano ali. Soltaram o bichinho. O bichinho foi lá na mamadeira, acabava de mamar, imediatamente ele ia para a mãe de pano, quentinho, Olha e ficava só. lá. E aí,
começaram a fazer testes, horrível isso, mas faziam. Começava a dar buzina, barulho, toda vez que ele ficava assustado, ele corria pra mãe quentinho. E aí depois foram ver ao longo dos dias, ele ficava mais de 18 horas na mãe de pano. Ele só recorria à mãe que estava com a mamadeira de metal quando ele estava com fome. E era frio, era metal. Então isso botou claro o que pra gente, né? Se a gente pudesse inferir para o ser humano, que a vida precisa de alimento para existir, mas que a humanidade ou a afetividade precisa desse colo para florescer. Eu tinha um professor que falava assim, a gente nasceu do feto, mas a gente só se transforma pelo afeto. Exatamente isso. Então eu acho isso bonito, porque assim, a ocitocina é uma substância que as pessoas achavam, a mãe só produz para dar leite, Nada disso, porque é o vínculo afetivo, é o cimento das relações, né? E é tão bacana porque assim, você vê, a mãe tem um bebê. Os primeiros 15 dias, vamos combinar, é infernal. Né? E eu não estou falando isso ontem com eu não estou falando isso com nenhum juízo crítico. Não? Porque chegou um bebê que está ali, ele chora, essa mãe não sabe se ele chora de fome, se ele chora de dor, se ele chora de cólica, se ele chora... Há uma romantização, mas o puerpério é infernal. É porque é novo e toda coisa nova traz um estresse. Há uma privação de sono da mãe no início, porque o bebê de 3 em 3 horas você tem que trocar, você tem que dar de mamar, é uma mudança muito grande. Qualquer mudança nossa é um estresse. Alguns vão ser maiores, alguns vão ser menores. Se você já teve um parto complicado, esse estresse vai ser maior. E tem um cansaço físico, né, nisso tudo. Então, o que acontece? Nasce uma mãe, nasce um bebê. São dois seres novos ali. E aí, nesses primeiros 15 dias, acontece muito o tal do baby blue. Que a mãe tá cansada, a mãe começa a olhar para a criança e falar, meu Deus, eu vou ser responsável o resto da vida. E às vezes até uma aversão. Nunca mais, mas aí já é mais quando tá para depressão pós-parto. O baby blue é uma sensação assim, que é bem comum. Meu Deus, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou poder ver minha novela, nunca mais eu vou poder ter o meu skincare. Aí a pessoa olha aquilo, né? O que eu fiz da vida? O que eu fiz? É uma responsabilidade. Aí o que acontece? Começa ali, dá de mamar, ela fica chorosa, fica emotiva. Eu me lembro que minha sobrinha teve baby blue, ela fica, tia. Eu falei, calma, amor, depois de 15 dias, se tiver assim, a gente entra em ação. Mas por enquanto, diminui as visitas, pede a babá para ficar um pouquinho, descansa um pouquinho mesmo, Os dois estão atentos que estão grávidos? Fica tranquila, tipo assim, depois de 15 dias, tava com tudo de baby blue. E baby blue eu acho que quase todo mundo que dá à luz, especialmente o primeiro filho, eu ouso dizer que, provável. Não vou dizer que todo mundo, mas a grande maioria. Mas por quê? Baby blue dá em gente responsável. E mãe responsável, não é irresponsável. Porque veja bem, você tem um bebê, você ter esses questionamentos, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dormir? Olha, tanto que você é esclarecedor, gente. Aproveita essa informação que ela é poderosa. Será que eu vou... Uma mãe que ouve isso, fala, que alívio. Porque assim, será que eu vou ser boa mãe? Será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou saber o que falar? Será que eu vou saber quando é dor, quando é manha? Gente, somente uma pessoa responsável pensa nisso. Então, todas as vezes que eu tinha baby blue, eu falei, calma. Esses 15 dias, se você não pensar isso, eu vou começar a achar você estranha. Eu vou falar, essa pessoa é fria, essa pessoa é esquisita, não tem apego. Naqueles 15 dias, o que acontece? A magia que acontece? O dar de mamar, eu só falo assim, tira a roupa toda para dar de mamar. E gruda teu filho no teu corpo, o máximo da superfície que você puder. Tranca a porta, sabe? Porque, não posso ficar nu, pode. É só para dar uma mamar. Bota aqui, e se precisar, bota aquele negócio de indiana mesmo. Indianas usa, né? Que aquilo gruda, então não tem problema, pode dar mamar pelada andando pelo quarto. O que acontece? A magia da ocitocina. Pele com pele. Aí nasce o afeto, aí nasce o vínculo. E que nem tá ligado, que você falou muito bem da experiência ao leite, porque tem gente que se sente culpada de não conseguir amamentar. Quantas vezes eu falei pra mãe, para, você não tem leite... Faça a mamadeira, mas na hora que você for dar de mamar, gruda ele, bota uma música bonitinha, fica ali, porque vai fazer o vínculo. Não se culpe, não se culpe. Aí o que acontece 15 dias depois?
Como é que você tá? Ele tá olhando pra mim, ele já me reconhece. Ele ri. Tá, ele ri. Deixa ele dormir na casa da avó, não, eu vou buscar. Não, a magia acontece. Se a gente não atrapalha, a natureza faz a mágica acontecer. E essa mágica é o cimento do início de uma relação, de um amor que vai lindo, durar né? a vida toda. Por isso que eu acredito muito nas relações que tem o toque da mão, o abraço. Você vê, tem pais, que eu acho bonito isso, né? Pais que saem de casa, beijam o filho, dá aquele abraço. Isso é ocitocina. Isso é afeto sendo renovado, construído, fixado. Os meus filhos falam, mãe, isso é ridículo demais. Eu tô no supermercado, eu abraço, eu grito, eu beijo, eu brinco. Eles falam, mas no melhor dos sentidos. Mas eu falo, não, vem cá. Eu acho que isso é importante, esse contato, esse toque. Eu não tenho o menor problema. Eu e minha mãe, a gente anda na rua assim, com meu que pai. bonitinha. Aí é muito engraçado que às vezes minha mãe, minha filha, eu não sei, nessa vida tá tão virada, vão achar que nós somos duas mulheres com casa. Eu falei, olha que lindo, nós duas pessoas estamos... Você vê, a autoestima da minha mãe é boa. Autoestima, com 87 anos. Ela 89. Aí eu falei assim, mas eu amo tanto você. Eu pego ela aqui, ela mais baixinha. Aí ela, é isso mesmo. Aí... Então, assim, isso é afeto. Que porque, assim, essa conexão é fundamental. Então, essa questão de, mãe não ama. A natureza se encarrega de fazer isso. A gente não vai atrapalhar. Então, muito baby blue eu não medico. Nunca mediquei. Agora, se vai para depressão pós-parto, que aí é uma outra questão, começa a haver uma aversão, pensamentos obsessivos de agredir a criança, aí é outra história. Aí a gente já tem que agir. Mas não é a maioria, é a minoria. E é mais raro, né? É mais raro. E isso não é determinante que vai ser boa mãe, não é. Eu sempre digo. O que você diria para uma pessoa que está pensando em desistir, mas não desistiu ainda? Olha, eu diria que as pessoas que tentaram fazer isso e não conseguiram, agradecem por não ter conseguido. E se você está pensando em desistir, eu te digo que o game da vida não tem essa opção de desistência. Porque você está aqui, é porque você tem uma missão a cumprir. Se a natureza não te tirou do game, vai atrás do teu trajeto, da tua missão, porque a gente só vale a pena ir na hora que a missão está cumprida. Porque aí eu acho que a gente tem o que os budistas chamam de a boa morte. Eu acho que eu vou ter uma boa morte. Você? Acho que vou. Acho que eu vou morrer lúcida. Eu vou ver essa transição. Acho que eu vou ver tanta gente boa, tanta música boa tocando. Eu acho que vai ser legal. O Lulu Santos tem uma frase numa música que eu falo que é meu mantra, que eu acredito nela toda hora. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera. Eu não quero morrer antes de ver isso. Mas eu acho que isso a gente vê. Eu já... Talvez eu não consiga ver isso em massa. Mas quando eu olho ao redor das pessoas que eu selecionei para conviver, eu já estou vendo muita gente elegante, sincera. Porque aí você muda o foco. Eu não quero mais mudar o mundo, mas eu quero ser capaz de identificar essa gente fina, elegante, sincera, até numa padaria que eu vou. Você não tem a síndrome do Roberto Carlos? Eu quero ter 1 milhão de amigos? Quero não. Se tiver 5 com os quais eu me sinta bem, que eu posso falar, que eu posso ser acolhida, escutar, tá bom. Bia, eu falo que eu detesto visita. Eu gosto de pessoa que tá na minha casa e que tá na minha casa. Ali tá bem, tá à vontade, eu tô bem com você, você tá bem comigo. Não tem essa coisa de etiqueta. Exatamente. Não tem essa coisa de etiqueta. E isso dá com poucas pessoas, não dá pra fazer isso com 1 milhão de pessoas. Tá. Bia, agora o nosso último quadro no Divã com a doutora Andréia. Eu vou te fazer umas perguntas aí, uns bate e volta aqui. Vamos lá, ping-pong. O que hoje te deixa fora do prumo ou extremamente irritada? Irritada? Gente que não admite o erro, simplesmente. Por exemplo, uma pessoa fez uma besteira, eu sou uma pessoa, se fizer uma besteira, eu falei, perdão, não era a minha intenção, ou então você entendeu, deixa eu explicar o que eu quis dizer, sabe? Tem gente que você fala assim, nossa, isso aqui tá errado. Não, mas tá errado porque não sei o que, não sei o que lá. Fica meia hora me falando uma teoria. É simples. Tá errado? O que foi? Então me diz, o que eu posso melhorar? A gente gasta tanto tempo justificando o erro que a gente não investe em consertar. Eu falo isso pro meu marido. A discussão, ela acaba no primeiro minuto se você disser, errei mesmo, pronto. E tudo bem. Ela dura meia hora, 40 minutos, você fica querendo justificar. Que dificuldade, desculpa e me perdoe. Que dificuldade é essa?
sabe? Isso me irrita um pouco. Eu Tem que melhorar nisso. Ou não, né? Qual foi o momento da sua vida que você mais precisou de você? Você de você mesmo. Eu acho... Entre 48 e 49 anos. Foi um momento difícil de perdas afetivas e que tudo parecia que estava desabando ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo hoje eu tenho orgulho de não ter ficado amarga, depressiva. Eu tenho orgulho de ter superado aquilo. E eu me acolhi muito. Não foram os outros. Eu me acolhi. E eu falo que isso é tão poderoso que tem momentos na vida que a gente só tem a gente. Exatamente. E se você, em algum momento da vida, só tem você, isso basta? Sim. Se você é essa boa mãe que você construiu para você mesma e esse bom pai, vai dar conta. Isso vai te sustentar por um tempo. Qual o erro emocional que você vê mais as pessoas cometendo atualmente? O erro emocional? Confundir paixão com amor. Confundir paixão com amor, confundir bondade com piedade. Eu acho que essas duas coisas. Isso coloca as pessoas numa condição de vitimização, né? Porque... Exatamente. E vítima é uma posição muito cômoda. Porque é vítima. Vítima não é culpa de nada, tem que mudar nada. Então, assim, aconteça o que acontecer, sai da posição de vítima. Porque lá nada vai acontecer. É que nem zona de conforto. É boa, é quentinha, mas nada acontece. Nada muda. O que você aprendeu na vida, Bia, do jeito mais difícil? Que pessoas, que amigo de verdade, ele tá com você nos momentos ruins. Mas de verdade é o que vibra com o teu sucesso. Eu falo isso constantemente. Porque assim, estar no momento de dificuldade é muito fácil você ser generoso, porque você ser generoso com quem está no momento difícil, você se sente superior, infelizmente. Mas torcer e vibrar com o sucesso de um amigo é mais difícil. Suportar o brilho do outro eu acho difícil. Eu falo, se eu cair ali na rua, até quem não me conhece vai lá tentar me ajudar a levantar. Com certeza. E ser empático na dor é muito mais fácil do que ser empático. Mas eu quero ser empático na vitória. Já foi perseguida, Bia, por alguém? Muitos alguém. Muitos, eu acho que é da nossa profissão. Por razões delirantes ou por alguma razão que você dissesse assim, essa pessoa tem um porquê? Eu acho que teve delirantes, eu acho que teve pessoas que acham que a gente é objeto, né? Tipo assim, como ousa não me querer? Eu sou tão maravilhoso, eu sou tão não sei o quê, que na verdade é narcisismo, é exercício de poder. Mas assim, eu acho que tem tanta coisa para a pessoa exercer poder. Vai pegar uma lancha, vai aprender a dirigir, vai fazer com poder. Verdade. Vai fazer qualquer coisa, me erra, entendeu? Eu não Coloque-se um desafio. Eu não sou um objeto que você vai botar na parede do seu quarto, da sua sala, não. Então, no seu currículo. Exatamente. Você se arrepende de alguma coisa? Eu falo que arrependimento é um sentimento que eu não gosto muito. Eu não me arrependo porque tudo que eu fiz era o que eu podia fazer nas etapas da minha vida. Eu me arrependo quando eu não aprendo com os arrependimentos. Aí eu falo, peraí, mas não posso voltar atrás. Mas eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Você se arrepende de não ter aprendido com algumas situações? Com algumas situações que eu acho que eu levei um tempo ali lamentando as situações, quando eu devia ter mais rapidamente, tipo assim, querida, é isso que está posto à mesa e diante disso, o que você aprende com isso e vida que segue. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando, invista naquilo que já veio em você. Invista no seu talento. Você não tem um talento à toa. Então, assim, é mais fácil quando a natureza está ao seu favor. Por exemplo, é mais fácil para a laranjeira dar laranja do que da macieira, do que da maçã. Do que fazer enxerto. Exatamente. Tanto que enxerto é difícil de pegar. Exatamente. Boa. Invista no seu talento, tenha consistência que chega. Agora, se você for pegar outra coisa, pode. Você pode aprender qualquer coisa, o ser humano pode aprender qualquer coisa. Mas vai levar mais tempo, vai ter mais atrito, porque você vai se cansar, até fazendo aquilo que você gosta muito. Você vai ficar cansado, você vai ficar estressado. A diferença é que quando você gosta muito e está dentro do espectro do teu talento, você é mais resiliente e você se recupera mais rápido. É que nem fé. Tem gente que fala assim, mas fé... Tá bom, gente, mas a ciência prova. Quem tem fé adoece menos. Quando adoece, a doença evolui melhor
e tem mais resiliência. Então, pelo sim, pelo não, quem acredita, quem não Tenha. acredita, tem. Nos próximos anos, Bia, você tem uma energia assim que transborda, né? Eu quero colar no você pra saber o que você arruma. Porque, gente, a mulher é um furacão, assim. Ela parece que tem 15 anos, como diz a minha Bia ontem. Eu tenho uma filha que chama Bia. Ela olhou pra Bia e falou, gente, ela parece uma adolescente. Para os próximos anos, o que você sonha ainda alcançar? Porque, assim, a gente que tá na profissão e, obviamente, né, te admira. Você, para a grande maioria dentro da nossa área, da nossa profissão, você alcançou o ápice, assim, se é que existe ápice, né? Mas você chegou num lugar, não em termos de fama, mas em termos de sucesso, de ser muito bem sucedida nos projetos que você desempenhou. Ainda existe alguma coisa que você gostaria, que você fala assim, isso aqui eu não cheguei e eu gostaria, essa área... Eu gosto sempre de pensar que sucesso não é uma coisa acumulativa. Você não pode sentar em cima dele, entendeu? Eu acho que eu sempre tenho alguma coisa nova na minha cabeça. Você tem mesmo? Eu acho que inspirar cada vez mais as pessoas. Porque o dia que eu não estiver inspirando as pessoas positivamente, eu não estou prestando para viver, não. O dia que eu olhar para uma pessoa, a pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, você tem me deixado super mal de te ouvir, eu falei, tá na hora de pegar o boné e ir embora. Então, o boné, assim, o óculos. O boné, o óculos, o tênis, eu acho. Então, assim, eu acho que hoje eu carrego a leveza de quem faz o que nasceu para fazer e tem a certeza que ainda tem muita coisa para deixar, porque eu ainda quero ver o fruto do meu legado. Eu quero aprender com as pessoas que foram inspiradas por mim. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando alguém chega. A gente, quando desembarcou aqui em Uberlândia, teve uma menina que chegou assim, você podia tirar uma foto com a minha mãe? Eu falei, mas por que sua mãe não veio falar? Não, porque ela tem vergonha. Aí eu falei, chame sua mãe. Aí beijei, abracei. Aí eu falei, e você? Aí ela, aí a mãe, ela vai fazer psiquiatria por sua causa. Eu falei, então, amor, seja melhor que eu. Porque eu quero estar velhinha aprendendo com você. Olha. Porque é isso que vale. E eu falo que quando um jovem, um adolescente olha pra gente e fala, eu quero ser alguma coisa... Eu falo, seja melhor. Porque... E aí eu acho que a missão tá bem feita, né? Eu estou encaminhada. Porque inspirar pessoas eu acho maravilhoso demais. E inspirar por razões... positivas. Né? Quando alguém fala, você é influencer? Eu falo, depende. O que você chama de influencer? Eu acho que eu quero ser uma influenciadora positiva por produção de conteúdo que possa, de fato, inspirar, impactar a vida das pessoas de forma fazer diferença positiva. na vida Exatamente. das pessoas. Mas acho que eu estou começando. Eu acho que você já tá, ó. Acho que eu tô começando, a vida recomeça todo dia. A questão é que ela tem muitos anos pela frente, gente. Ela tem uma genética maravilhosa, uma mãe e um pai que estão aí. E você tem uma energia louca, né? Exatamente. Você vai longe. Mas a natureza é sábia, André. A natureza, tipo assim, tá servindo? Tá cumprindo a missão que eu te mandei? Te deixo aí. Não tá cumprindo, amor? Vamos sair do game. Vamos desocupar o planeta. Vamos desocupar o planeta. Querida, assim, sem palavras para agradecer. Que isso, prazer, um prazer. A Bia é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que o dia que eu conheci a Bia, eu falei, gente, eu já amava, mas é muito melhor ao vivo. É de uma simplicidade, ao mesmo tempo de uma profundidade, de uma inteligência. Não preciso rasgar seda pra você, né, Bia? Você pra mim é uma referência, assim, de vida. Às vezes eu fico revendo as coisas que a gente já produziu juntas e eu falo, gente, eu preciso ouvir um pouco mais disso. E é aquilo que eu te falei na primeira, quando eu fui no seu podcast. Você sempre foi uma referência pra mim até de carreira. Às vezes me perguntava alguma coisa e eu pensava, o que a Bia faria? Hoje mais ainda. Então eu tô assim. Feliz, porque o teu conteúdo é muito bom. Olha só aquele negócio que eu falei, eu quero ver os frutos de quem eu inspirei. Então eu tô vendo. Olha que maravilha. A Bia é uma inspiração, não é só como intelectual, é de vida mesmo, assim. Sim, eu tô gostando do ser humano que eu tô me tornando. Eu tô amando o ser humano que você tá se tornando. Querida, obrigada. Muito Deus obrigada. te abençoe. Muito te leve a lugares onde as pessoas precisam te ouvir. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia, enfim, que Moisés, Deus manda ele para uma missão e ele fala para Deus assim, se o Senhor não for comigo, que eu não vá. Assim, que você possa me guiar sempre, que eu só esteja nos lugares onde o Senhor estiver lá comigo. E eu vejo muito disso em você, eu vejo assim, a sua presença é muito libertadora. Você chega e você realmente gera esse impacto que você quer gerar. E de uma forma muito leve, né, Bia? Você não força, você não é personagem. Eu não tenho vocação para coach, para fazer as pessoas se jogarem no chão. Até porque isso dá e passa. E eu quero que o legado fique dentro das pessoas, não num show. E tem que esforçar demais para fazer isso tudo, né? Eu acho que a gente vai por outra Mas eu nunca via. disse que seria fácil, mas eu posso te dizer
que a felicidade genuína é garantida com autoconhecimento e conhecimento. Nos liberta, né? Nos liberta para as boas Porque escolhas. felicidade não é alegria, né? Alegria é momentânea. É. Felicidade é um estado que você pode estar triste e ainda assim feliz. Você sabe que está na trajetória E certa. sabe que tá fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Esse foi a estreia, assim, né, gente? Não tem nem o que dizer do nosso podcast no Divã com a doutora Andréa Vermont. Hoje com a doutora Ana Beatriz, maravilhosa. É um banho aí de conhecimento, de tanta conversa boa. E que daqui para frente a gente possa ter mais prosas boas como essa. Eu e Bia estamos aí com alguns projetos. Se Deus quiser, vai dar tudo muito Amém. certo, né, Bia? Eu Se sempre Deus digo quiser. quando a pessoa fala, tudo de bom, te abençoe. Eu falei, benção é só boa, você é distribuído. É isso. Fique com a gente se você gostou. Se inscreva no canal, compartilha, comenta. Que a partir de agora temos aí uma trajetória juntos. Bons projetos precisam acontecer, né? A Bia Com tá lá com o Pod certeza. People. Bia, você tem aí alguns minutos, fala com o nosso público aí, deixa a sua... Não, eu acho que a estreia aqui é do seu podcast, que eu tenho prazer de estar inaugurando. Eu digo que eu sou Dinda, né, de podcast, e acho maravilhoso. De alguma forma, a gente inspirou as pessoas a abrirem mais um canal de conhecimento. Então, segue aqui, acompanha, e tudo que for acontecer também vai ser divulgado aqui. Se eu fosse você, eu não perdia, Com porque certeza. tem muita coisa boa. Muita coisa boa e que vai ajudar muita gente. Com certeza. E você me inspirou muito com Mentes Perigosas, quando você atingiu milhares de pessoas. E eu acho que os nossos projetos precisam chegar nesses lugares onde não tem chegado. E da forma que seja mais... A gente vai aonde o conhecimento não está chegando. A gente tem que ter essa visão. É A verdade. gente tem que ter a visão. Não é só sobre dinheiro. Quando uma amiga minha foi fazer uma missão na Amazônia, assim, ela falou, Bia, você não está acreditando. Ela me mandou uma foto. Aqui, no negócio da Amazônia, num riozinho, num troço desesperado, que eu nunca vi, não sabia nem onde estava, tinha uma mulher com seu Mentes Perigosa desse Olha tamaninho. só. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. E aí, quando minha empregada uma vez andava de trem no Rio, ela falou, eu hoje, fotografei para você, eu hoje estava no trem, tinha uma mulher assim e lendo Mentes Perigosas assim. Falei, ganhei o Oscar. Isso é impagável. Ganhei o Oscar. É impagável. Isso é um Oscar. Isso é impagável. Quando a gente, o Maico, que é meu sócio e que trabalha aqui com a gente, ele me falou uma coisa o ano passado que mexeu muito comigo. Ele falou, Andréia, chega no momento que deixa de ser por qualquer outra razão, senão transbordar na vida das pessoas. Exatamente. Passa a ser sobre transbordar na vida das pessoas. É o legado. Querida, Perfeito. muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Bem-vindo ao Força Sud, sua fonte de inspiração, fé e poder. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.